Há mais de um século, o Titanic bateu em um iceberg e afundou no fundo do Oceano Atlântico. Das 2.240 pessoas a bordo, apenas cerca de 700 sobreviveram. Desde então, a tragédia tem sido tema de inúmeros filmes, documentários e livros. Embora tenhamos aprendido muito sobre o navio e muitas pessoas a bordo, quase não sabemos nada sobre o iceberg responsável pela catástrofe, especialmente qualquer coisa sobre o seu tamanho. Mas talvez possamos encontrar algumas pistas. O Titanic foi construído pela White Star Line como parte de sua nova frota de navios de passageiros. Na época, era o maior navio já construído, e fez jus ao nome. Ele tinha 270 metros de comprimento, o equivalente a 2,5 campos de futebol colocados lado a lado, e 53 metros de altura, o que equivale a 10 girafas em pé uma sobre a outra. Da linha d'água até o convés, o barco tinha 18 metros de altura, quase a altura de um prédio de 4 andares. O Titanic era grande o suficiente para ter cafeterias com varanda, restaurante, sala de leitura e escrita, banho turco, academia e quadras de squash. Havia até espaço para uma piscina. O navio poderia transportar um total de 3.300 pessoas, incluindo 2.435 passageiros e 900 tripulantes. Embora o luxo fosse importante, a segurança era primordial. O Titanic foi projetado para ter 16 compartimentos estanques abaixo do convés. Se o casco do navio fosse de alguma forma comprometido em um acidente, até 4 desses compartimentos suportariam a invasão de água, enquanto os 12 restantes manteriam o navio flutuando. Philip Franklin, vice-presidente da White Star Line, disse que era isso que tornava o navio verdadeiramente notável. Acredita-se que o homem tenha dito: "Não há perigo de que o Titanic afunde, o barco é inafundável, e nada além de inconvenientes serão sofridos pelos passageiros." Ele estava tão errado. O navio deixou a Inglaterra para sua primeira e derradeira viagem em 10 de abril de 1912, e bastou um único iceberg para derrubar aquela poderosa embarcação. Os icebergs são fascinantes. Eles se formam durante um processo de desagregação, quando grandes pedaços de gelo de água doce se soltam das geleiras e flutuam em águas abertas. Eles lentamente derretem e desaparecem. No hemisfério norte, a maioria desses icebergs vem da Groenlândia. No sul, eles vêm da Antártida. O que você vê sobre a superfície da água é apenas uma pequena porção de um iceberg. Daí a expressão "é apenas a ponta do iceberg". A maior parte, até 90%, fica escondida sob a água. Somente examinando as fotos da coisa toda você pode realmente apreciar como os icebergs são enormes. É a parte escondida do iceberg que costuma ser a mais perigosa. Sob as ondas pode ter bordas irregulares em lugares aleatórios. É fácil um navio bater sem perceber, resultando em sérios danos ao fundo do casco. E não são apenas os grandes icebergs que requerem atenção. Os menores, que são mais difíceis de detectar, podem ser igualmente perigosos. Growlers e pedaços de bergia são pequenos pedaços de icebergs em desintegração. Um growler, por exemplo, tem menos de 2 metros de comprimento, com um pouco mais de 1 metro aparecendo acima da água. E um pedaço de bergia tem menos de 4 metros de comprimento. O perigo dos icebergs era bem conhecido quando o Titanic partiu. Em 1901, o Islander viajava pela passagem interior rumo ao Alasca quando colidiu com um iceberg e afundou imediatamente. Felizmente, 138 das 178 pessoas a bordo conseguiram chegar em segurança. Naquela época, não havia nenhum equipamento especial para detectar icebergs. A melhor ferramenta era os olhos. De um ponto de observação especial acima do navio chamado Ninho de Corvo, 2 membros da tripulação ficavam olhando para o oceano em busca de possíveis perigos. O Ninho de Corvo estava localizado na frente do navio, 14 metros acima do convés. Ficava preso ao mastro. Desta altura, uma pessoa tinha uma boa visão do oceano. Se visse algo suspeito, poderia tocar um grande sino e fazer soar o alarme. Depois disso, se poderia ligar de um telefone especial para avisar o capitão de qualquer perigo. Mas imagine que trabalho horrível deveria ser, especialmente na noite em que o Titanic afundou. O Ninho do Corvo não era uma sala quente e aconchegante cercada por janelas. Em vez disso, era uma grande banheira aberta exposta às variações do clima. Em 14 de abril de 1912, a temperatura do ar estava em torno de 4 graus Celsius, o que está próximo do congelamento. Com o navio se movendo a cerca de 23 nós, mais de 42 km por hora, os marinheiros deviam estar sentindo aquele ar frio pressionando contra qualquer pele exposta. A única coisa boa sobre o trabalho era que um turno durava apenas 2 horas.
Frederick Fleet foi o marinheiro que realmente avistou o iceberg que afundou o Titanic. Ele estava no Ninho do Corvo trabalhando com Reginald Lee na época. Fleet cuidava do lado esquerdo do navio, enquanto Lee esquadrinhava o lado direito. Eram 22 horas quando os dois homens começaram seu turno. Eles já haviam sido avisados sobre a possibilidade de gelo, mas quando está frio e escuro, pode parecer uma tarefa impossível. Pior ainda, os dois homens nem sequer tinham binóculos para facilitar o trabalho. Fleet mais tarde insistiria que, se tivessem binóculos, poderiam ter evitado a tragédia. Com cerca de 20 minutos restantes no trabalho, os marinheiros notaram o iceberg. Fleet tocou o sino, uma vez, 2 vezes e de novo. Ligou então para a ponte para informar a tripulação. No início, a ligação parecia chegar na hora certa. Os motores do navio inverteram e o enorme transatlântico conseguiu virar. No entanto, não foi o suficiente para evitar o iceberg. Pedaços de gelo caíram no convés do navio. O iceberg rasgou o casco e a água inundou. 2 horas e 40 minutos depois, o Titanic havia desaparecido. E aqui temos a pista número 1. O iceberg era grande o suficiente para ser visto a olho nu na escuridão da noite sem binóculos. Também era alto o suficiente para que pedaços de gelo caíssem no convés do navio. Como tudo isso aconteceu muito antes das mídias sociais e smartphones, ninguém a bordo fez fotos ou vídeos na época. Então, é claro, não temos nenhuma filmagem do iceberg real. Mas há fotos do possível iceberg mais tarde naquele dia. O SS Prince Adalbert estava navegando perto da área na manhã de 15 de abril de 1912. O comissário do navio ainda não tinha ouvido falar sobre o que havia acontecido com o Titanic. Mas quando viu um iceberg flutuando, foi compelido a fotografá-lo. Por quê? Havia uma linha de tinta vermelha ao longo da parte inferior do iceberg, indicando que provavelmente havia colidido com um navio em algum momento nas 12 horas anteriores. Uma segunda foto foi tirada de um navio chamado Minia, enviado para a área para procurar detritos da colisão. O capitão de Carteret disse que entre os destroços ele tinha visto apenas um iceberg e que também notou uma mancha de tinta vermelha nele. A partir das fotos e relatos de testemunhas, reportagens de jornais estimaram que o iceberg tinha entre 15 e 30 metros de altura e 61 a 122 metros de comprimento. Essa é a pista número 2. O iceberg que atingiu o Titanic provavelmente começou sua jornada oceânica da costa da Groenlândia, passando pela Baía de Baffin até o Estreito de Davis. Daqui deve ter deslizado pelo Mar do Labrador e finalmente chegado ao Atlântico. E isso por si só é bastante impressionante. As geleiras da Groenlândia criam entre 15 mil e 30 mil icebergs por ano. Alguns pequenos, alguns grandes. Destes, apenas 1% chegará ao Atlântico. Os outros simplesmente derretem ao longo do caminho. Sabemos que a temperatura do Oceano Atlântico, onde ocorreu o naufrágio, era de cerca de menos 2 graus Celsius, portanto abaixo de zero. Para os humanos, isso pode causar congelamento ou hipotermia. Mas essa temperatura é realmente quente para um iceberg. A maioria duraria apenas 2 a 3 anos no Atlântico Norte, derretendo lentamente em águas mais quentes. Com base nisso, é provável que o iceberg do Titanic tenha deixado a Groenlândia em 1910 ou 1911 e tenha derretido totalmente no final de 1912 ou 1913. Como chegou ao Atlântico e conseguiu causar danos significativos ao navio? Para isso, temos a pista número 3. Nunca saberemos com certeza o tamanho do iceberg daquele dia, mas sabemos que definitivamente não era um growler, nem tampouco um pedaço de bergia. Ambos são muito pequenos, e se o gelo realmente se espalhou pelo convés durante a colisão, o iceberg deveria ter um pouco mais de 18 metros de altura. As estimativas do jornal são provavelmente o mais próximo que podemos chegar. O iceberg que derrubou o Titanic era realmente formidável, e os icebergs ainda são uma ameaça. Ainda em 2007, o navio de cruzeiro Explorer atingiu um e afundou no Mar de Weddell, na Antártida. Felizmente, todos sobreviveram. A Patrulha do Gelo Internacional foi criada em 1914, após o naufrágio do Titanic. A organização ainda está em funcionamento hoje, composta por representantes de vários países. Usando aviões e radares, a patrulha localiza e rastreia icebergs maiores, disponibilizando informações para quem precisa e evitando outras tragédias oceânicas. O mês de abril de 1912 ficou marcado por uma das tragédias mais terríveis da história do mundo. A embarcação mais inafundável, o auge da engenharia da época, o enorme Titanic, afundou.
Naquela noite escura e sem lua, o navio teve muitas chances de salvar seus passageiros. Havia outro navio a apenas alguns quilômetros de distância, e ele poderia ter salvado o Titanic, mas isso não aconteceu. Não era um navio fantasma, e não é uma lenda ou uma teoria, é uma realidade documentada. Há registros e depoimentos de testemunhas que confirmam isso. Mas por que esse navio não ajudou? Vamos descobrir o que aconteceu naquela noite, analisando esses eventos por 3 pontos de vista diferentes. Vamos começar com a versão do Titanic. 11h30 da noite. A lua se escondia atrás de nuvens escuras. A visibilidade era ruim. Tudo estava calmo no Titanic. Sob a orientação do capitão, o operador de comunicações mantinha contato com o continente por meio do rádio. Nesse momento, um estranho invadiu a frequência, interrompendo a comunicação do operador. Não ficou claro o que esse homem estranho queria e do que ele estava falando. O operador não tentou descobrir. Ele gritava com esse cara, exigindo que se desconectasse. A conexão foi interrompida. Às 11h40 da noite, o Titanic colidiu com um iceberg. O gelo quebrou o casco. A água começou a inundar os convéses inferiores. Ninguém estava em pânico ainda. 20 minutos depois, à meia-noite, a tripulação do navio enviou um sinal de socorro por meio de radiofrequência. Poucas pessoas entendiam a real gravidade da situação. Após 20 minutos, à meia-noite 20, começaram a baixar os botes salva-vidas com os passageiros. À meia-noite 25, receberam uma resposta ao sinal de socorro. Era o RMS Carpathia. O capitão informava que já estavam navegando em velocidade máxima em direção ao Titanic. Mas o problema era que o local do acidente ficava a 93 quilômetros de distância. Isso significava que o Carpathia só chegaria dentro de 4 horas. À meia-noite e 45, a tripulação do navio afundando lançou foguetes no ar. Esses fogos foram uma das principais razões para o terrível destino de muitos passageiros. Falaremos mais sobre isso adiante. 90 minutos depois, o convés do Titanic se partiu e o navio mergulhou nas águas do mar. Às 4h10, o Carpathia finalmente chegou ao local do naufrágio. Os membros da tripulação fizeram esforços heróicos para salvar todas as pessoas, levando 705 sobreviventes a bordo. Nesse momento, outro navio apareceu, era o SS Californian. O Carpathia navegou em direção à costa de Nova York com todas as pessoas. O Californian ficou circulando em busca de passageiros e não encontrou nada além de destroços. Esse navio estava a apenas alguns quilômetros de distância, enquanto o navio afundava nas águas geladas. O Californian poderia ter salvado essas pessoas, mas não fez nada. Seu capitão, Stanley Lord, cometeu um dos atos mais terríveis que um marinheiro pode permitir: não ajudar um navio que está afundando. Quando o mundo descobriu tudo isso, passou a detestar o capitão Lord. Ele não pôde ser acusado e o julgamento não o puniu, mas sua carreira foi totalmente arruinada, pois nenhuma outra empresa naval o contratou. Apesar disso, ele nunca confessou que tivesse sido culpado. Antes de morrer, o capitão disse que não foi culpa dele. Se isso era verdade, então o que aconteceu lá? Isso nos leva à versão do Californian. Era a noite do dia 14 de abril. O Californian navegava nas águas frias do Atlântico Norte. O navio entrou em uma área com muitos icebergs. Às 22h10, o capitão Lord parou o navio. Estava muito perigoso se movimentar nessa área, pois o casco poderia ser danificado. Às 23 horas, o navio começou a deriva. Era impossível se mover em tais condições com uma visibilidade tão ruim. O capitão sabia que o Titanic estava vindo na mesma direção, então ordenou ao operador de rádio que avisasse o navio sobre o perigo. Evans, que era o operador de rádio, ligou o receptor e tentou entrar em contato com o Titanic. Ele passou cerca de 30 minutos tentando. A conexão foi finalmente estabelecida. Nesse momento, o operador de rádio do Titanic estava falando com o continente. Evans interrompeu a conversa e tentou alertar o navio sobre os icebergs. O operador não entendeu as palavras de Evans e ficou irritado por ele ter invadido o canal tão descaradamente. Ele gritou com Evans e cortou a conexão. Cansado, Evans desligou o comunicador e informou seus superiores sobre o incidente. Ainda é um mistério a forma como o capitão reagiu a essa notícia. Ele provavelmente pensou que o Titanic sabia do perigo, então deixou Evans ir para a cama. Se o rapaz não tivesse desligado o rádio e se tivesse esperado 1 hora, teria ouvido o pedido de socorro do Titanic. Mas você não deve culpá-lo. Naquela altura, ele não tinha nenhum motivo oficial para ficar no transmissor. Evans estava muito exausto e não conseguia lutar contra o sono, então foi para a cama.
o Titanic começou a afundar. Seu capitão enviou um sinal de socorro. O operador a bordo do Carpathia o captou, mas o Californian não, pois o receptor estava desligado. O capitão Lord não conseguia dormir. Ele sentia que algo estava errado. Enquanto isso, o Titanic ia afundando rapidamente. O capitão deu a ordem de lançar foguetes no ar, e aqui é o momento no qual ocorreu um dos erros críticos. Eles lançaram luzes de alerta, mas elas não eram vermelhas. Por algum motivo, a tripulação esqueceu de levar foguetes vermelhos a bordo, então iluminaram o céu com uma luz branca brilhante. Se você precisar enviar um sinal de socorro, tem que lançar luzes vermelhas. O capitão Lord viu as luzes, mas não as percebeu como um pedido de ajuda. Não era possível não haver foguetes vermelhos padrão em um navio tão grande quanto o Titanic. Mas infelizmente sim, o capitão Lord achou que o Titanic estava se afastando. Talvez houvesse alguma razão desconhecida por trás daquelas luzes brancas, mas ele realmente não sabia. Então o capitão Lord não tinha ideia de que o Titanic estava afundando. Ele ainda decidiu entrar em contato com a embarcação, mas dessa vez não através de comunicação por rádio. O capitão Lord não acordou o operador de rádio e enviou um sinal para o Titanic através de uma lâmpada de sinalização. É importante entender que muitos capitães da velha guarda não levavam a comunicação por rádio a sério. Eles não entendiam o valor dessa tecnologia. É por isso que o capitão Lord não acordou o Evans. Ele enviou sinais de luz, mas o Titanic não respondeu. Mais tarde, muitos sobreviventes mencionaram ter visto as luzes piscantes do Californian, mas não havia nada que pudessem ter feito. A tripulação do navio não ouviu seus pedidos de socorro. Às 2h20, o Titanic ficou completamente submerso. Pouco mais de 2 horas depois, o operador de rádio, Evans, acordou e ligou o transmissor. Ele ouviu muitos socorristas falando sobre o navio afundado. O rapaz entendeu tudo. Ele relatou ao capitão. Nesse momento, o Californian dirigiu-se imediatamente ao local do naufrágio, onde encontrou o Carpathia com os sobreviventes a bordo, partindo em direção a Nova York. O Californian ficou circulando e procurando pelas pessoas, mas não encontrou nada além de destroços. O Californian retornou ao continente. A notícia sobre o navio que poderia ter salvado o Titanic estava se espalhando por todo o país. O julgamento começou. O capitão Stanley Lord e a tripulação contaram sua versão, dizendo que seu navio estava parado. Muitas pessoas não acreditaram, e alguns dos passageiros sobreviventes afirmaram ter visto o Californian navegando. Ainda assim, o juiz os declarou inocentes. 1962. O capitão Stanley Lord estava bastante idoso. Ele chamou um escrivão para confessar algo. O capitão fez sua última observação sobre o caso. Ele jurou que não era culpado. Mas se o Californian não tivesse passado pelo Titanic naquele momento, então teria feito o quê? A teoria do Samson poderia responder a essa pergunta para nós. Samson, o navio caça-focas, estava navegando nas águas frias do Atlântico Norte. A tripulação não estava dormindo. Eles estudavam cuidadosamente os arredores, mas não porque estavam com medo dos icebergs. Eles tinham medo de encontrar a guarda costeira dos Estados Unidos. A tripulação do navio Samson capturava focas, o que é ilegal. Às 12h45, o capitão do Samson viu foguetes de sinalização brancos. A equipe tinha certeza de que era a guarda costeira. Apagaram as luzes e foram embora. Estava escuro, então não perceberam o naufrágio do Titanic e voltaram para a costa da Islândia, onde ficaram sabendo do desastre. Perceberam então que abandonaram os passageiros que se afogavam. O sobrinho de um dos tripulantes do Samson leu essa história no diário do seu tio. O sobrinho pediu permissão para publicar esses relatos. Todas as pessoas perceberam que o capitão Lord não era culpado, mas infelizmente ele não viveu para ver esse momento. Na verdade, ainda não se sabe quem foi o culpado nessa história. 2 navios estavam perto do Titanic. Seus capitães eram pessoas capacitadas. Eles teriam ajudado a salvar todos os passageiros. A culpa deles foi não conseguir entender o que o Titanic queria naquela noite escura. Alguém esqueceu de colocar sinalizadores vermelhos na caixa. Esse pequeno detalhe fatal foi uma das principais causas da tragédia.